Nessa aula, vamos falar sobre o FOMO. São 4 letrinhas que significa Fear of Missing Out, que nada mais é do que medo de ficar fora, medo de não participar. É uma crise de ansiedade que acontece bastante entre adultos e até mesmo adolescentes, que, por exemplo, você vê hoje nas redes sociais, você vê que o pessoal posta só ostentação, viagens, momentos bons. E daí você do outro lado ali fica ansiedade, pensa que sua vida não é muito boa e acha que tá de fora daquilo que estão vivendo. E na verdade, existe isso também no mundo dos investimentos, aquele medo de ficar de fora. Você parece que todo mundo ao seu redor está ganhando dinheiro, menos você. Isso acontece bastante com aquelas famosas pirâmides, que você escuta que o amigo colocou R$1.000 e tirou 10 mil, daí quando você vai entrar, se ferra. Então, isso acontece muito nos investimentos, porque eu vou te dar um exemplo também do Bitcoin. O Bitcoin ele só vira notícia quando ele está subindo, quando ele está disparada para cima. É ali que o pessoal normalmente pensa em comprar. E quando eles compram nesses momentos, geralmente é aí que dá a merda. Porque quando tá esquecido, tá caindo, ninguém quer. E daí quando tá lá no topo, você resolve comprar. E quando você compra perto do topo, a chance de você perder dinheiro é muito maior. Por isso que isso acontece não só com as pirâmides, não só com o Bitcoin, mas também com as ações. Muita gente, a hora que vai investir em fundos de investimento, olham a rentabilidade dos últimos 12 meses e compram através dessa rentabilidade, o que é extremamente errado. Você tem que olhar o histórico daquele fundo durante anos para ver tudo que aquele fundo passou e aí sim você tomar uma decisão se vale a pena investir ou não. Tem um efeito no mundo dos investimentos, não só no mundo dos investimentos, que é o efeito manada. O que é isso? É quando todo mundo começa a falar daquela ação ou daquele fundo imobiliário ou daquela criptomoeda, e você começa a ver nas notícias e daí você resolve pôr dinheiro porque tem medo de ficar de fora. Isso é um grande problema. Normalmente, quando vira notícia ou quando tá todo mundo falando, é aí que você tem que ficar preocupado, porque a chance de dar errado é gigante. Mas eu sei que muita gente coloca dinheiro em momentos assim, porque daí, sei lá, ganhou dinheiro, ainda bem que eu não estava de fora. Ou se não, ao contrário, ou perdeu dinheiro e fala, mas eu não perdi dinheiro sozinho. Se você trata o seu dinheiro assim, você está fazendo uma coisa errada pra caramba. Por quê? Porque o dinheiro ele é fruto do seu trampo, do seu trabalho. Então, aquele dinheiro que você tem guardado é com o suor que você conquistou ele. Então você tem que você está trocando o seu tempo por dinheiro. E se você investir de qualquer jeito ou não tratar ele bem, você está perdendo tempo. E o tempo é a coisa mais valiosa, mais preciosa que a gente tem nessa vida. Então, o conselho que eu dou para vocês, toda vez que vocês quiserem investir, separa da emoção. Pensa com carinho. Respira fundo, faça uma análise, não invista no calor da emoção ou no calor do momento por medo de ficar de fora. Porque o FOMO é essa ansiedade. E muitas vezes, a maioria das vezes, você se ferra. Por isso, eu também acho que assim, depois que eu comecei a investir, o investidor ele é um eterno arrependido. Por que você está falando isso? Porque assim, quando você ganha dinheiro, você se lamenta porque você tinha pouco dinheiro investido talvez naquela ação ou naquela cripto. Ou quando você perde dinheiro, você fica mais corajoso. Daí você quer pôr mais dinheiro, entendeu? E uma coisa que vai te dar
solidez, que vai fazer você ganhar dinheiro, é você fugir do risco da ruína. O que é o risco da ruína? É aquela famosa colocar tudo em um lugar só, porque daí depois você vai virar um sócio torcedor daquela ação ou daquela criptomoeda, e não é isso que a gente quer. Eu tô te ensinando a investir para você dormir tranquilo, entendeu? Tem um conselho do Warren Buffett, que ele dá um conselho assim: nunca perca o dinheiro. E o segundo conselho que ele dá é: não esqueça do primeiro conselho. Então, você primeiro, para começar a investir, você tem que pensar na proteção. E depois você vai pensar numa possível rentabilidade. Então, essa foi a aula sobre o FOMO. Espero que você tenha entendido. Espero que você não fique ansioso quando começar a investir. Tenha muita calma e sempre que precisar, pode me chamar que a gente conversa, bate um papo e para clarear suas ideias, tá bom? Espero que tenha gostado dessa aula.